Olá, entrevistamos hoje dois profissionais da mídia que têm o rádio em comum. O primeiro nasceu aqui, é casado e tem 2 filhos. Ele faz rádio, TV, é DJ, entre outras coisas. Olá, Regis Queiroz. Ô, Regis, você disse que começou como office boy. Como é que foi essa fase? Na verdade, a fase do começo sempre é difícil, né? Uhum. A minha dificuldade era que a mesada era muito curta e eu precisava comprar, né, as minhas coisas. Então, meu pai falou, eu quer trabalhar, posso conversar com algum amigo, né? E ele conversou justamente com o seu João Ranucci, que tinha um escritório, um despachante ali na rua, onde meu pai tinha um estabelecimento comercial. E eu comecei ali, como office boy. Depois eu trabalhei ainda em outras empresas. Mas eu quero saber, na sequência você já virou DJ. Você sempre gostou de música desde criança? Sempre gostei. Na verdade, antes de ser DJ, eu tocava violão, tinha os parceiros. Você toca violão até hoje? Eu toco violão, ainda faço alguma coisinha. Inclusive, esses dias eu estava reencontrando os parceiros, que a gente, inclusive, tinha uma banda. Eu até dei uma arriscada no contrabaixo e tal, e acabou virando uma festa. Mas eu comecei a admirar os DJs por causa do Laércio Bachega, que era um vizinho, né? É um grande amigo. O Laércio, ele tocava numa casa hoje extinta, né? Chamada Batuque. Né? O Batuque era muito bom, então a gente ouvia falar muito bem do Batuque. E eu tive a primeira oportunidade de pisar numa casa noturna a convite do Laércio, mesmo porque ele pediu para os pais, né? Os pais liberaram e eu fui visitar a primeira casa noturna com o Laércio. E aí o dinheiro para gastar de final de semana já melhorou bastante. Já melhorou. Aí o dinheiro tornava-se necessário para eu poder investir nos equipamentos, né? Porque o primeiro equipamento que eu tive, na verdade, foi uma caixa acústica que fazia parte do conjunto com a guitarra. Que eu tinha comprado uma guitarra, fiz até uma besteira, eu devia nem comprar a guitarra, porque realmente eu queria entrar de cabeça. Mas você pegou a época do vinil? Sim. Pegou o vinil. E, na verdade, o meu primeiro toca-disco foi uma Sonata Rio. Foi uma Sonata Rio, não a das antigas, mas a Sonata um pouco mais nova, ela já tinha uma cara prateada, né? De tipo um alumínio escovado. Então, eu coloquei ela numa linha da caixa acústica e na outra linha eu tinha um toca-fita Rodstar, né? Tocando umas outras músicas. Então, eu fazia mixagem com fita e vinil. Fita e vinil. E quando é que você começou a se interessar por rádio? O rádio, na verdade, foi quando eu estava tocando em um evento, né? A gente queria muito tocar para uma turma, né, de estudantes, que inclusive nós fazíamos parte. Eu falo nós porque eu e o Fernando Banana, né, nós tínhamos esse grupo, e ele fazia parte do grupo e também era um bom DJ, né? E ele só não se profissionalizou, não ganhou a vida com isso. Eu segui em frente. Hoje ele mora em São Paulo, né, tem família constituída. Então nós pegamos esse grupo e começamos a tocar. Junto com esse grupo, né, a gente teve um primeiro problema, a princípio a falta de equipamento, teve até um problema de equipamento, só que nós prometemos para esse grupo que nós voltaríamos a tocar. E foi justamente uma confraternização de final do ano da escola Monsenhor Victor Ribeiro Mazei. Aí nós conseguimos tocar, dessa vez com equipamentos profissionais, inclusive quem nos locou foi o próprio Laércio Bachega. E nessa festa estava o Guaraci Bezerra de Lima. O Guaraci, ele viu assim, o brilho nos olhos, né, dos dois profissionais, dos dois querendo ser profissionais. Ele falou, tem uma oportunidade para vocês, tá? Um programa aí, tô querendo fazer um programa a respeito de DJs, né? E eu acharia interessante vocês participarem, a princípio sem receber, só para vocês verem como é que funciona, tal. Mas não como locutor? Não como locutor. Na verdade, eu entrei como DJ. Como DJ. Aí depois, com a morte do meu pai, que meu pai era muito negativo.
Meu pai não gostava muito da profissão. Ele falava que não, você poderia estar estudando mais, ser uma outra pessoa, desenvolver outros trabalhos. Você ainda não conheceu a vida. Você com 14, 15 anos já quer entrar numa rádio. Não quero entrar, estou fazendo participações especiais. Logo depois do falecimento do meu pai, a minha mãe, que sempre foi meu ponto positivo, né? Sempre me deu forças. Inclusive, é a sua maior fã, né? É a maior fã, foi a minha maior fã e eu não poderia deixar de comentar. Foi ela que realmente deixou em aberto. Ó, se você quer, segue em frente. Comigo tá tudo ok. Seu pai, deixa ele comigo. Aí eu comecei a fazer as participações especiais. Logo depois que ele faleceu, eu fui convidado a trabalhar na Rádio Cultura. Foi lá que você trabalhou com o Mazini? Sim. Lá eu tive um grande professor, que foi Alcides Mazini. O programa dele não era de domingo, o programa dele era aos sábados, né? Alcides Mazini tinha o programa de sábado. E eu fui técnico dele. Na verdade, eu fui técnico de 2 grandes locutores, que foi Márcio Paiola, que hoje também não está mais no rádio, né? E Alcides Mazini, que hoje nós não temos mais ele entre nós. Naquele contato semanal, ele era tão agradável como ele era quando a gente o encontrava esporadicamente? Demais. Ele era... O Alcides Mazini, o Cid Mazini, eu chamava ele de seu Mazini. Às vezes a gente perdia o time da música, a música terminava e não dava tempo dele correr porque ele estava mostrando uma outra música. E essa música em off, em kill, a gente fala, né? A música tocando, ele, olha que acorde bonito, olha que música maravilhosa, Regis, coloca mais pro meio. Aí às vezes no meio da música, a outra que estava tocando no ar acabava e tinha aquele buraco, parecia um queijo suíço, né? Mas isso era muito gostoso, porque ele estava ensinando, na verdade, os primeiros passos para a gente gostar da boa música. Em que rádios você trabalhou? Bom, eu trabalhei na Cultura FM, foi o primeiro, a Cultura FM e AM. Eu fiz técnica, na verdade, nas 2 rádios. São 2 escolas maravilhosas e diferentes. Tá? Logo depois eu fui para... Na verdade, foram várias escolas dentro do mesmo prefixo. Foi Antena 1, depois de Antena 1 foi 96 FM. Da 96 FM Transamérica, onde eu tive destaque nacional, né, em todo o Brasil, um programa que chamava-se Adrenalina, acho que tem até hoje, né? O DJ Sandro Taus, ele gostou de um trabalho que eu mandei para ele e ele fez um convite para eu poder tocar em nível nacional, para todas as rádios interligadas. E na época a Transamérica era a maior rádio do Brasil. Hoje ela perdeu muito espaço, né? Hoje tem vários canais, são vários ritmos que você pode escolher, mas na época ela realmente... Ô Regis, eu queria que você destacasse umas 3 pessoas de rádio que foram inspiração para você. Inspiração? Bom, eu posso falar da Cultura FM, eu posso nomear aí o Guaraci Bezerra de Lima, não poderia esquecer, porque foi ele, na verdade, ele e a Helena Mara, né? Helena Mara Gudaitz, está afastada de rádio, mas hoje ela faz vários offs, ela tem muita participação em comerciais, né, de TV. Eu não posso deixar de lembrar do Bruno Mazei, o Bruno, que, na verdade, quem me inspirou a fazer locução... Onde está o Bruno? O Bruno hoje trabalha na Clube, né, no 96 FM, né? E também não poderia deixar de falar de Júlio Mazei, que é o primo do Bruno. O Júlio Mazei, na verdade, ele é o papa da nova FM, né? Dessa FM que hoje a gente está perdendo um pouco do brilho daquelas locuções conversadas. Hoje a coisa está muito em cima de tempo, time. Você tem o tempo para falar isso, para falar aquilo. E a sua porção professor, você dá aula de rádio e TV? Sim, rádio e TV. Na verdade, o curso ele envolve rádio e TV. Hoje nós temos os docentes de TV, que é Alexandre Melinski e outros grandes, né? Na verdade, o Melinski ele nem ele é mais docente, agora ele é coordenador de curso, coordenador geral, né? Mas dentro do meu módulo ele é rádio e TV. E além disso a gente dá as comunicações, por exemplo, uma boa oratória, quem quer falar bem, quem quer se desenvolver mais aí no jeito de falar em público. Então a gente... já 4 anos assim registrados, mas o carta convite, meu relacionamento com o Senac dura mais de 8 anos. 8 anos. E na verdade o Alcides Mazini também passou por lá, né? Eu me lembro, Alcides Mazini, Hélio Negri, lá. né? Todos passaram por lá. Você também é empresário. Eu quero saber como é que é a sua empresa de locação de som e iluminação. O negócio é bom? Já foi melhor. Já foi melhor. Que a concorrência aumentou muito? O concorrente é bom. Bom. Mas assim, a concorrência, quando é demais, ela torna-se desleal. Muita gente, até músicos, né? Eu, na verdade, eu saí da música, que eu gostava de tocar, e vim para ser DJ. Outros estão fazendo isso agora. Descobriram que tocar, às vezes, numa festa com iluminação, com caixa de som, e colocar umas músicas gravadas ali em MP3, todas na sequência, ganha-se mais do que tocar na noite.
Então, assim, a gente está abrindo, o espaço abriu demais aí para outros concorrentes. Então, já foi melhor. Você perdeu sua mãe no ano passado e ela era sua maior fã. Ela te escutava no rádio? Todos os dias. Todos os dias. Todos os Eu dias. quero saber se você sente falta do feedback. Fora sentir falta da mãe, Sinto, se você sente sinto. falta do feedback como Sinto falta ouvinte. do feedback dela, porque ela, na verdade, me cobrava demais. Muito mais do que... Eu tenho já uma sombrinha da minha mãe, que é a minha filha. Sei. Inclusive, até o jeito de vestir. Pai, vai com essa cor aqui, que essa daqui destaca. Ele fica Destaca, bonito e tal. que bacana. Mas assim, a minha menina, ela cobra, ela ouve muita música, mas a minha mãe, sempre, os vinis que eu tenho, tem muitos vinis, todos herdados da minha mãe. Então ela sempre foi fã da boa música, ela sempre gostou de boa música. Então às vezes eu falava de alguma coisa, ou alguma música não agradava, ela comentava na sequência. É mesmo? Principalmente depois que eu fui para a TV, eu tinha um acompanhamento maior. Porque a TV aí ela poderia estar assistindo, né, em qualquer lugar, né? Você fez, inclusive, TV aberta. Eu fiz SBT, TVI, SBT. Né? Você faz parte do time de debatedores do Cidade Aberta, aqui da TV Araçatuba. Eu quero que você fale um pouco desse programa. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo bem pra caramba, porque é uma coisa bem fora do contexto. Eu não sabia que você falava desse jeito tão sério, Reis, que você era tão envolvido. Na verdade, a gente já fazia... Sério exagerado. Exagerado. Ele e o Marinho, os exagerados, vamos. Eu gosto muito do programa porque a gente mostra esse lado, né? Conhecedor dos problemas da cidade, das causas nobres de nossa cidade. Então a gente resolveu colocar na mesa. O Petito eu estava até como produtora, estava trabalhando até um pouco mais assim atrás do programa, junto com os meninos, que tem uma equipe maravilhosa, diga-se de passagem. Qual é o objetivo do Cidade Aberta? Mostrar para quem não sabe os problemas da cidade e também as soluções. O que a gente poderia estar fazendo de melhor. Problemas e soluções. Isso, né? Problemas e soluções. Eu acho que é o principal. Você vende muito no Shop A. E eu costumo dizer que a lábia do vendedor, a energia, só se iguala, na minha opinião, a um religioso fervoroso, a quem está procurando sexo com muita necessidade, sabe? Eu quero saber como é que você consegue aquele ânimo todo. Você é assim no dia a dia? Não, no dia a dia a gente tem que ser. E o rádio, né? O feedback, né? A grande leva do rádio ajuda muito na argumentação de uma venda de um produto. Não, mas eu quero saber do entusiasmo. Entusiasmo, eu já sou assim. Não, eu quero saber se quando você está se vendendo para sua esposa ou para os seus filhos, porque todos nós, se você tem aquele ânimo todo. Hoje sim, hoje eu tenho mais ânimo. Antes não, eu trabalhava demais. Eu inclusive comentei com você em off. Hoje eu estou pensando um pouco mais em família, mais em casa, em lazer. Então hoje eu consigo me vender melhor. Mas você fala que você está parando, assim, você diz que esse ano você está querendo diminuir o ritmo. Isso, diminuir o ritmo. É isso. Mas você não vai diminuir o ritmo como DJ. Não, principalmente como DJ. Eu estou querendo dar uma parada, né, assim, com algumas festas, por exemplo, todo mês, todo final de semana. Eu estou querendo dar uma filtrada na coisa, fazer... eu pensei que você fosse diminuir só estar à frente da empresa de locação. Também. Não queria estar à frente. Eu estou querendo estar à frente da empresa, mas não ali executando os trabalhos. Sei. Tem muita gente que trabalha comigo, né? Estou querendo, de repente, mostrar novos talentos no mercado, né? E ficar mais ali gerenciando, mais quietinho na minha casa e tal. Ainda em cima do DJ, quem que é DJ referência? Você tem DJ referência aqui no Brasil e no mundo ou só aqui? Olha, no Brasil tem muitos DJs, inclusive eu falo até hoje, gosto dele, do jeito de tocar, do jeito de levar o som, que é o Mark. O DJ Mark, ele é assim, um grande DJ, ele gosta de extravasar na cabine de som. Né? E o DJ Memê, que o Memê ele tem a classe. O que o Mark tem de extravasado, o Memê tem de classe, de finesse. E ele tem assim a linha bem anos 70, bem disco, né? Ele é produtor também, que eu admiro muito os DJs produtores, né? No momento dessa gravação, você me disse muito animado que fez como DJ a festa da Fabiana Silva, do Adilson Autopeças, e que foi um sucesso. Por que é um sucesso? O último que ele quer dizer é o mais recente, ele ainda não está parando. É, o mais recente. Assim, o que eu gosto é quando o cliente fala assim, confio no seu trabalho, sei que você vai fazer um bom trabalho, nade de braçada, a praia é sua, eu estou no meio da pista, se você vê que eu estou dançando, estou curtindo, é sinal que você está agradando. O termômetro, então, é a dona da festa, foi a aniversariante. Então, assim, eu tive o privilégio de tocar para a Fabiana, para o Adilson também, para todos os amigos, convidados, familiares. Foi uma festa que começou bem e terminou melhor ainda, né?
e altas horas da matina, né? Isso nem cansa. Porque é o trabalho, você tem ali o retorno, o feedback, né? De pista de dança, e se você sai rejuvenescido, né? Ou seja, como ator, você gosta de aplausos, Sim. ainda que os seus aplausos sejam gente dançando na pista. E eu, modéstia à parte, fui bem aplaudido. Foi bem aplaudido. Muito bem aplaudido. Para a gente encerrar o bloco, eu quero saber qual é a diferença entre fazer TV e fazer rádio. O que é mais difícil num, o que é mais fácil no outro? O rádio, a gente tem que dar aquele pingo de lágrima na corda vocal. Né? A gente tem que passar os sentimentos para o ouvinte, para os ouvintes, né? De que algo triste a gente tem a dizer ou algo muito alegre. E a nossa vida nunca tem que estar triste quando a gente está passando as palavras no rádio. A TV já tem uma certa facilidade, só que eu tive que me policiar demais. Eu trouxe muito rádio, muitos gestos. Dentro de 4 paredes ali, de um estúdio, a gente só tem um microfone e imaginamos vários ouvintes nos acompanhando. TV não. TV você já tem uma pessoa atrás da câmera que está te produzindo. Geralmente isso é gravado dentro de uma loja, fora de estúdio. Dentro de estúdio outras pessoas acompanham. No rádio não. No rádio geralmente a gente é mais solitário. Então acho que a desenvoltura de ator, né? E acho que ela aflora mais. São 2 linguagens diferentes. Uma coisa ajuda a outra. Questão de opinião, volta já. Entrevistamos hoje 2 profissionais da mídia que têm o rádio em comum. O primeiro foi o Regis Queiroz. O de agora nasceu em São Paulo, é casado e tem um filho. Atualmente ele é o editor executivo de internet da Folha da Região. Ele adora ver a mulher chorar quando assistem filmes juntos. Pode uma coisa dessa? Ele tem seu próprio blog e é um bicho de internet. Olá, Zé Marcos. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor, e o que é o sofrer para mim que estou jurado pra morrer de amor. Meu bem-querer é segredo. Ô Zé, você começou na rádio em Andradina, mas antes você fazia o que em Andradina que eu adorei? Antes eu trabalhava como zelador do único edifício que tinha lá. Né? Era um edifício que inclusive morava um ex-prefeito da cidade chamado Orenci, que era uma das grandes figuras que tinha lá. E ele é pai do Emiliano, que hoje é um grande empresário também aqui na cidade, está lançando shopping e tudo mais. Então eu tenho boas lembranças dessa época. Você trabalhou como técnico, mas você queria mesmo era fazer locução lá. Você queria fazer o que na rádio? Eu sonhava em mandar abraço pro meu pai, pra minha mãe, pro cachorro, para anunciar música. E você fazia isso? Fazia isso no chuveiro, né? Mas na rádio você fazia também? Na rádio, depois que eu passei pelo jornalismo e tudo mais, a gente apresentava programa na AM. Apresentei muito tempo na AM, né? E aí você brincava com as pessoas, você conversava, você tem uma descontração maior, né? Você pode... você vive recebendo ligação das pessoas te visitando, né? É uma experiência incrível. Você disse que sempre foi importante que os seus pais tivessem orgulho de você. Sim, você conseguiu isso? Eu acredito que sim. Quando eu comecei em rádio como faturista, num escritório. E tentei gravar vários pilotos, que a gente chama, são vários testes, né, que você vai fazendo para poder ver se você tem jeito para aquilo. No dia que a minha patroa me chamou no escritório e me disse que eu ia, no dia seguinte, que eu trabalharia na redação, né, ou seja, trabalharia na rádio como locutor e na redação, eu planejei todo um encontro com a minha família, que a gente morava com 10 pessoas na mesma casa. Então eu falei, eu não tinha carro, não tinha bicicleta na época, era muito jovem, tinha 15 anos. Falei, vou chegar em casa e vou dar notícia em grande estilo para os meus pais, dizendo que agora eu era radialista. Né? Mas a única coisa que eu consegui fazer foi olhar para minha mãe, lacrimejar e começar a chorar e abraçá-la, só isso. Que bacana, e não precisou de nada mais, Não. ela entendeu tudo. Eu gosto da sua criatividade, flexibilidade. Conta aquela história da novela Pantanal. Eu trabalhei numa época em que você não tinha internet, né? Você não tinha como acessar
por exemplo, as músicas que saíam nas novelas, né? E eu falava sobre novela nessa época. E uma vez, quando saiu a novela Pantanal, eu tinha um aparelho de som em casa, instalei um microfone nele, minha irmã tinha uma TV Telefunken daquelas preto e branco, e eu fui com o microfonezinho, gravei a abertura da novela. E meu patrão, na época, que é o Nivaldo de Andradina, e ele sempre fazia também sobre novela, ele ficou na hora e falou, mas como que ele conseguiu essa abertura e tal? E mandou me chamar lá, né? Isso me deixou com um orgulho tremendo, né? Como? Eu fui explicar para ele como que foi. Mas, né? Para o Nivaldo, que tem um bom ouvido para o rádio, ele conseguiu engolir sua baixa qualidade? Era AM naquela época, né? A AM nunca, a qualidade nunca foi forte de AM. Né? As pessoas têm aquele rádio antigo. Qualidade de som, né? Qualidade de som. Então, você gravando ali pelo microfone dá uma boa qualidade. Aí ele falou assim, olha, eu quero que você passe para mim também, que eu vou usar no meu programa. Como ele era o patrão e era uma estrela, sempre foi uma estrela em Andradina, por ser uma pessoa de rádio e tudo mais, eu fiquei muito orgulhoso daquilo. E um elogio faz a gente fazer coisas, né? A gente faz muito. Eu não vi como um elogio, eu vi como uma indagação. Como que você conseguiu isso? Você acha que não? Deve ter sido assim. Como você conseguiu isso antes de mim? Mais ou menos nesse estilo. Mas é um elogio, oblíquo, mas é um elogio. Sim, pode ser. Seus pais se mudaram para Araçatuba em 1990. Isso. E um amigo te indicou para a Cultura AM. Como é que foi? Eu saí da rádio de Andradina e decidi, antes eu visitei aqui Araçatuba com meu pai, né, a gente veio conhecer a cultura AM/FM daqui. Até quem me recebeu, a primeira pessoa que eu conheci em rádio aqui foi o Adriano Luiz, que eu chamo de Soldado 024. Você não me pergunte por quê, porque é uma brincadeira interna. Foi a primeira pessoa. Então eu me apaixonei pela rádio. E falei para meu pai que gostaria muito de trabalhar aqui na cultura FM e AM. Só que eu não tinha, eu ia chegar e simplesmente trazer um currículo e tudo mais. Antes eu decidi ir para São Paulo, antes de vir para cá, visitar meu irmão. Chegando lá, nas conversas do dia a dia, ele tinha um amigo, né, um grande amigo dele, que conhecia muita gente aqui em Araçatuba. Então ele conheceu um sobrinho do Mauri, que era o dono da rádio, Mauri Pavanello, que é o Fares, que foi presidente do DAIA, e ele me apresentou, né, o rapaz indicou de São Paulo, ele falou, não, traz aqui que a gente faz um teste. Eu cheguei, o Fares me levou lá e eu fiz o teste. O Mauri, acredito que tenha gostado, porque ele me colocou em vários programas e tudo mais, e aí fiquei. Mas aí você foi fazer radiojornalismo com um ícone do rádio, que é o Belô. Qual é o nome do Belô? Líbero Bezerra de Lima, Belô. Conta da experiência. Quando eu cheguei, aqui ainda novo, 16, 17 anos, e ele já era um ícone de rádio, já trabalhava, ele era assessor de imprensa da prefeitura, na época, acredito que no primeiro mandato da Germínia, né, e tinha toda uma bagagem, porque ele trabalhava na rádio desde a época do Bolinha, desde o começo, quando era PR8, quando começou, bem no começo mesmo. Quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar com ele, ele me deu total liberdade para fazer toda a produção do programa. Então eu produzia todo o jornal, entregava para ele, ele olhava, revisava e a gente sentava os dois para poder apresentar. Mas ele foi com a sua cara, hein? Porque o cara que ocupava o espaço que ele ocupava, entregar para você fazer e só dar uma revisadinha... Sim, eu tive muita sorte com esse tipo de encontros, né? O Moacir Gouveia, por exemplo, que foi o primeiro rádio jornalista que eu tive contato lá na Rádio Andradina. Né? Ele era uma pessoa sisuda, séria, tal, e era um ícone do rádio também. Ele foi com a minha cara, né? Não sei se ele viu um menino que ele poderia ensinar, e eu sempre fui, graças aos meus pais, eu sempre tentei ser muito respeitoso, chamo as pessoas de senhor e tudo mais, como meu pai fazia até falecer. E ele simplesmente gostou e me ensinou o que pôde. Você disse que a Roselana Tolentino foi importante. Outra estrela em Andradina na época que eu começava. E ela simplesmente, não sei se também, como eu te falo, é aquela sorte que você tem na vida, eu me lembro da gente apresentando um programa de política, as rádios todas do Nivaldo estavam interligadas, o Nivaldo apresentava pela Rádio Andradina e ela pela Urubupungá. E uma hora ela precisou descansar e pediu que eu assumisse. Então, tenta imaginar um menino, né, saindo a estrela, que ela sempre foi uma grande estrela no rádio lá, aqui em Araçatuba é muito conhecida também, em jornalismo, e eu assumi no lugar dela e ela sempre me deu apoio em tudo, é uma amizade muito forte. É verdade que o Regis, que nós estamos entrevistando, foi seu técnico? Foi, a gente abria a rádio, a Cultura FM, eu me lembro que a gente também mudou a programação, né, porque o Mauri, ele era uma pessoa muito Mauri Pavanello de Campos, que era o marido da Gladys May Fares de Campos, que é a atual proprietária, né?
são os pais do Nicolau e da Marta, Sei. que é a família que rege a Cultura FM hoje, que antes a AM e a FM ficavam juntas. E depois o Nicolau debandou para São Paulo, virou virou artista. É, né? Aliás, eu acho que nós fomos entrevistar o Nicolau aqui. Você acha que ele daria uma boa entrevista? Incrível, ele tem histórias incríveis para te contar e é uma excelente pessoa. Sempre o admirei bastante, ele sempre foi uma pessoa muito amigável comigo. Né? E a gente mudou a programação da Cultura, né? A gente conseguiu trazer algumas coisas e o Mauri simplesmente deixou. Então eu, Regis, Lula Bala, Adriano Luiz, Márcio Paiola. Mas eu quero saber se o Regis era meio marrentinho naquela época ou não? Nada. Um grande técnico, um grande companheiro, sempre me respeitou muito, a gente sempre brincou bastante, se transformou num grande locutor. Lula Bala, na época que fazia as mixagens com Durex, fez uma mixagem para minha inauguração do meu curso, que foi uma coisa, fazer hoje é fácil, né? Eu quero ver fazendo com músicas da Disney, que foi fantástico. Ele é bom companheiro de trabalho? O Lula, ele não é só um companheiro de trabalho, ele foi praticamente um irmão sempre na minha vida, ali. Eu conheço a mãe dele, ele visitava a minha casa, eu comecei a trabalhar como DJ também, com ele, eu era auxiliar dele, a gente viajava de moto para cidades, a gente fazia programas, gravava programas e viajava, ficava ouvindo esses programas. Conta daquela história da moça que sempre te ligava, que eu adorei. O trabalho na AM, ele é muito ligado às pessoas, ao contrário da FM em que você fala rápido e tudo mais, as pessoas às vezes nem sabem quem você é. Mas na AM, geralmente, e até hoje isso existe, as pessoas te conhecem. Né? Na minha época de AM, eu apresentava programa sertanejo, sempre gostei de música sertaneja, não confunda com universitário, que não é sertanejo, é um outro estilo de música. Sempre gostei, sempre conheci os cantores sertanejos e sempre, praticamente todo dia, vinha alguém me conhecer nessa época. E você tinha várias pessoas que te ligavam e conversavam com você e algumas se transformavam em amigos que você nunca tinha visto, você só ouvia a voz. Tem uma moça que sempre me ligou e me marcou muito nessa época de rádio. Ela me ligava sempre, pedia música, era uma pessoa muito tranquila, tinha uma voz bem tranquila. E um dia eu disse para ela que ia conhecê-la. Sei. Ela trabalhava perto do IE, aqui ó, a rádio fica na rádio a Cultura na Oswaldo Cruz. Falei, olha, qualquer hora eu vou sair aqui e vou passar. Aí, então passei, cheguei lá nesse local, ela trabalhava, acho que como empregada doméstica, se eu não me engano, e eu tinha uma senhora varrendo, uma moça varrendo o quintal. Então eu cheguei, né, chamei-a, né, perguntei, falei assim, olha, eu sou o José Marcos da Rádio Cultura, AM, e eu gostaria de falar com a fulana, ela está? E a pessoa simplesmente não respondeu. E eu perguntei várias vezes e ela ficou me olhando só, simplesmente parada, assim com os olhos arregalados e não respondeu. Eu falei assim, então, né, não quer conversar? Eu falei, olha, por favor, fale que o José Marcos esteve aqui. Quando eu atravessei a rua, eu ouvi um... Assim, quando eu olho para trás, ela tentava me chamar, ela ficou sem voz, ela não conseguiu me falar. Aquilo eu fiquei muito emocionado, né? Para todo o resto existe Mastercard. E ela me liga às vezes, até hoje, aqui no jornal, quando eu faço aniversário, estou há muitos anos fora de rádio, mesmo assim ela ainda liga, oi, lembra de mim e tal. Principalmente em cima daquele seu gesto. Sim, ficou se transformando numa amiga. Falando em jornal, como é que você veio parar na Folha? A gente estava fazendo um curso no Senac, né, porque a gente precisava desse curso para poder, por causa do registro em carteira. Né, e aí eu conheci a Júlia Maria, que era uma colunista social do jornal muito famosa nessa época, no início dos anos 90. E a gente se deu muito bem, né? O nosso curso era noturno, todas as noites a gente fazia esse curso, então praticamente viramos conhecidos. E ela me apresentou para Mayra Cibele, que hoje é editora. Que hoje é editora, naquela época ela também atuava como editora-chefe. Ah, é? Ela atuou durante algum tempo como editora-chefe. E ela falou de mim para ela, ficou insistindo. A Roselana também falou para a Mayra, que sempre se deu muito bem com a Mayra também, a meu respeito. E a Mayra acabou me chamando para um teste. Você se relacionava bem com o Genilson? Muito, muito bem. O Genilson, ele era um cara bacana, ele tinha todo aquele jeito dele, né, que extrapolava o diretor, né, ele te chamava pelo nome, te dava conselho, brincava com você, né, e era uma pessoa bacana. Quando tinha que brigar, brigava também. Você que fez, mas eu ouvi dizer que ele dava um chutinho e um tapinha. Sim, então isso ajudava bastante. Ele dava um chutinho e um tapinha, isso é bacana.
Diz que você que fez a última entrevista com ele, como Sim, foi? sim, ele já estava muito doente, estava acamado, e eu fui fazer uma entrevista com ele para falar sobre vários assuntos, sobre o futuro do jornal, o que ele achava. E mesmo muito debilitado, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para ele sobre o jornal impresso acabar com a chegada da internet. E ele, em toda a sua sapiência e conhecimento, ele me disse, naquela época, isso era começo dos anos 2000 ainda, que a gente não tinha muito uma fórmula de como funcionaria o jornal na internet, ele me disse que não ia acabar, e eu acredito também não vai acabar, que eles iam trabalhar juntos, vinculados, que é o que acontece até hoje também. Isso. Fora a Mayra, para nos colocar numa saia justa, quem foi o editor ou a editora-chefe com quem você mais se identificou e por quê? Maria Antônia Daril. Por quê? Que confiava muito em mim, tinha um carinho muito grande comigo, né? É uma pessoa que tinha o seu jeitão de trabalhar, uns gostavam, outros não gostavam, como todos os editores-chefes, mas sempre me ouviu, sempre, né? E me deu muita oportunidade. O que você já fez na Folha e qual que é seu cargo hoje? Hoje eu sou editor executivo de internet. Eu cuido do portal, administro o portal, administro a parte de em tempo real, essa parte de tecnologia, redes sociais e tudo mais. Né? E também cuido do jornal impresso. Né? Atualmente faço edição do Jornal de Cidades, ajudo no fechamento da capa do jornal. Mas você já foi repórter? Fui durante muitos anos, né? Repórter policial e tudo mais, principalmente. Você já representou a Folha em São Paulo junto com grandes jornais? Você ficou metidinho? Não, eu fiquei com uma bagagem melhor, né? Eu me lembro da gente fazer um curso que o jornal sempre, que há alguma oportunidade sobre isso, o jornal sempre envia você. Tem essa abertura e tem esse investimento. E eu fui num dos últimos cursos que foram com jornais de todo o país, desde Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e tudo mais. A gente participou em São Paulo. E a gente fez até um grupo de trabalho. Quem apresentou o trabalho fui eu. É por isso que eu digo que jornalista é igual em qualquer lugar. Ele só muda de local. Então, só muda de endereço. Só muda de endereço. Você falou na nossa pré-entrevista, o homem fala mais que o homem da cobra. Era meia pré-entrevista, porque a outra era com o Regis. A dele demorou mais de 3 horas. Eu quero que você me fale aquilo, como é que você vê a internet do lixão, dos valentões do monitor. Eu acho a internet um grande lixão, um enorme lixão. Né? E dentro desse lixão, você vê o sol batendo e algumas pérolas brilhando. Essas pérolas são as poucas coisas que a gente costuma aproveitar dentro da internet. Ir atrás daquela luzinha que brilha, aquela luzinha que brilha, né? Isso. Mas e os valentões do monitor? Os valentões são aqueles... Porque os caras são muito machos. Sim, a rede social permitiu isso. Né? Em nome da democratização. Primeiro, ninguém coloca o nome inteiro, não põe endereço, não põe RG, então não há como ser punido, né? E também ele é muito valente na frente de um monitor, por isso que eu chamo de valentão de monitor. Né? Ele vai lá, te critica, mas quando você encontra pessoalmente, que ele pode te falar alguma coisa pessoalmente, cara a cara, a pessoa abaixa a cabeça, afina. Você falou de internet, eu quero saber se, a partir de quando as edições da Folha são guardadas digitalmente? Desde maio de 1998. A gente começou a guardar a edição que a gente chamava de congelada, que é a réplica do jornal na internet. Em 2000, a gente criou o nosso portal. A diferença é que o portal trabalha em tempo real. Está acontecendo alguma coisa, vem um acidente, alguma personalidade chegou na cidade, a gente está colocando em tempo real. A edição congelada, ela está desde 98, é diferente dos dois. Para a gente terminar o bloco, qual é a diferença entre fazer rádio, fazer jornal e fazer algo em internet? Assim, o que é mais difícil em um, mais fácil no outro? Você faz até títulos para o jornal, né? Você enxuga os títulos. O editor faz isso. No rádio o cara tem que desfiar, ocupar todos os espaços. Né? Em rádio, você, como o próprio Regis já disse, você tem que evitar os buracos, né? Uma pausa que a gente dê é uma cratera enorme. Né? Então você tem que, quando você, o rádio ele é um grande berço. Quando você trabalha em rádio, você aprende a não deixar o assunto cair. Né? Você, mesmo que você não tenha um assunto, você entra em outra parte. Não, tem um ânimo. Quando eu ouvia, por exemplo, no Corinthians, no rádio, para ir para o carnaval, o locutor falando do carnaval no salão, eu ia com um ânimo. A hora que eu chegava lá, despencava. Mas é isso mesmo. Você trabalha de uma forma que não deixa
deixe a peteca cair. Por exemplo, uma história rápida. Eu trabalhei, uma pessoa que eu dedico muito é o Omar Abdala, que já trabalhou também com o Nivaldo. Né? Eu me lembro da gente uma cobertura de carnaval, como você disse, eu fui no chamado Pega Cria, que era o lugar onde era aberto para a população. E na época ele falou assim para mim, olha, eu faço um para você ver, faço 2, no terceiro, se você puder já fazer a participação, que era o Nivaldo que comandava a rede toda, né? Você tinha que falar o que estava acontecendo ali. Aí você pega e assume o microfone. Eu falei, tudo bem. Ele montou e foi embora. Aí o Nivaldo chamou. E no primeiro eu não sabia que era eu, e depois no ar ele já brigou, mas o que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, Nivaldo, tivemos problemas técnicos e tal. Aí você começa a falar, olha, o carnaval tá bem, tá não sei o que, e de repente passava uma pessoa carregada do meu lado. Aí você já para a entrevista, olha, Nivaldo, nesse momento está uma pessoa passando aqui, você está narrando o que está acontecendo. É como a TV, se você vai transmitir, você tem que sentar e acompanhar. E você não falou do jornal, o que é mais fácil ou mais difícil? O jornal, você precisa se ater a várias coisas, principalmente o português que você vai escrever. Você precisa criar um lead forte para atrair a pessoa. Né? Isso. Eu fui professor de jornalismo, então eu sempre explicava aos alunos o seguinte: se você quer um texto bom, pense no que você vai contar para a pessoa. Eu não chego para você e falo assim, Arthur, hoje às 3 da tarde começou tal coisa assim, assim, essa. Não, eu vou direto no assunto. Arthur, você viu tal coisa acontecendo? Então esse é o nosso lead, é chamada pirâmide invertida. A não ser que você faça outro termo que a gente usa em jornalismo, que é o nariz de cera, que é você começar alguma coisa e depois você vai entrar no assunto, em vez de você ir direto ao lead, que a gente chama. Essa é a grande diferença. Você precisa estar amarrado em várias coisas. Se eu falo uma coisa, eu tenho que estar amarrado nessa informação com alguém. E na palavra escrita você tem mais tempo para reflexão também, né? Também tem isso, né? Em internet você já mistura tudo isso. Você junta a foto... O que eu vejo de erro, porque com essa coisa de ser instantânea, o mesmo jornalista que escreve na Folha de São Paulo e que depois escreve na internet, ele comete erros que na Folha ele não comete. Todas as pessoas fazem isso. Isso é do ser humano. Não há como. A pessoa não é uma máquina. Então, às vezes, eu encontro a pessoa, nossa, eu vi tanto erro. Então, mas é um veículo. No jornal, você tem mais tempo para corrigir. Parece que essa instantaneidade da internet faz você jogar coisas menos pensadas. É tudo corrido junto, viu, Arthur? Eu vou defender tese que o jornal é mais pensado que a internet. Ele é mais pensado porque você tem que acrescentar várias outras informações. Mas você tem também a pressão de horário, você tem a pressão de tudo mais. E tudo é mais ou menos. Perguntavam no começo qual que seria a linguagem do jornalismo na internet. A única diferença, você pode escrever o mesmo texto, mas você acrescenta mídias, né, links, você faz uma navegação de várias formas ali. Não, mas eu falo de arte final no texto. Há uma diferença. A diferença é porque ele passa, de repente, às vezes, por um editor também. Né? Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando 2 homens de mídia e que têm em comum o rádio, Regis Queiroz e Zé Marcos. Eu quero saber como é que vocês são como maridos. Porque para quem ocorrer primeiro pode entrar. Não, o Regis é mais novo, ele começa. E quando vocês quiserem fazer interferência na pergunta do outro, não fica pedindo licença demorada, entra ralando. Foi aquilo que eu te disse no primeiro bloco, né? Eu estou melhorando bastante. Antes eu não tinha tempo para a família. Mas a minha esposa, na verdade, ela me conheceu assim. Me conheceu uma noite sem tempo para a família. Depois veio a primeira filha, Ana Laura, depois veio o Pedro Henrique. E eu acho que agora já está na hora de eu arrumar tempo para eles. Mas ela te cutucou para arrumar mais tempo? Cutucou. E você? Todo o tempo do mundo para ela. Eu trabalho e vou para casa. Eu não frequento lugar algum, só frequento a minha casa. Se eu precisar sair para ir para algum lugar, eu levo a minha esposa. É o marido ideal. E ela participou da pré-entrevista e eu perguntava se era verdade. Eu pensei que ela estivesse mentindo, ela disse que é verdade. Então o cara realmente é sincero. Não, e achei porque ele ficou mais de 3 horas e ela deve ter falado, eu computei com o cronômetro, só uns 2 minutos e meio. Né? Ela está acostumada, o marido é muito falastrão. E ele faz uma coisa que eu também gosto, né, que eu ouvi o comentário. Às vezes estava rolando um filme sentimental, aí começa a rolar as lágrimas, só que lá em casa são 2, né? Choram as 2. Aí eu fico olhando e o
Pedro Henrique, o meu menino, ele olha pra mim lá, pai, começou. Eu falei, então deixa. Deixa. Depois a gente ri, não ri agora não. Não, mas ele adora, ele diz que quando o olhinho brilha, ele Ela é fica minha encantado. namorada. E a vocês minha melhor amiga. namoram, Minha melhor namoram amiga. até A gente hoje. tem assunto em qualquer lugar onde a gente Sabe o estiver. que eu acho fantástico e que eu não consigo, né, e já vou te falar? Como é que vocês conseguem manter a chama sexual com a melhor amiga? Não precisa responder, morro de inveja. Vamos lá. E isso eu tô fazendo agora, namorando agora. Namorando eu agora. encontro mais tempo agora, estou me policiando para isso, para tal. E o ano que vem vou me policiar mais ainda. Por isso que eu lhe disse que estou querendo dar uma diminuída realmente aí na Como pais, acelerando. como é que vocês são? Você tem dois, ele tem um que foi difícil de vir, né? Sim. Fala um pouco pra gente. O seu foi mais O difícil. meu, a gente teve problemas de saúde para a gente conseguir engravidar. E aí, quando a gente conseguiu, minha vida mudou, o meu sentimento com relação à criança mudou muito. Eu era repórter policial Sim. na época, então tudo que envolvia criança me machucava muito, porque eu sempre lembrava, sempre imaginava meu filho. Né? Uma vez a gente foi em Birigui fazer uma cobertura a respeito de uma intoxicação alimentar com várias crianças. E eu fui perguntar para o médico, eu cheguei lá no pronto-socorro, tinha várias crianças, vários pais, várias pessoas assim no chão, esparramados. Perguntei para ele, olha, a gente teve a informação que eram 15 crianças, não sei o que, 15? Eu já atendi mais de 60. E aí eu percebi que o hospital virou um campo de guerra. Era colchão no estacionamento, em todos os lugares, e eu sempre imaginei meu filho ali. Tudo que diz respeito à criança, eu coloco meu filho naquele lugar. Né? Tanto que eu parei nesse dia e coloquei o meu caderno embaixo do braço e fui carregar colchão para Era ajudar mais os outros importante pais. do que Sim. fazer a matéria. Quando você fazia alguma matéria com relação a gente, um acidente em que morria criança e tudo mais, era pior ainda, né? Era pior. E você como pai? Eu tô aprendendo bastante, né? Com os meus filhos. Você já está pronto para ter não mais é. uns? A minha menina, quando veio, foi um aprendizado danado, tremendo. Por quê? E eu, assim, eu agradeço muito a Deus por vir, primeiramente, uma menina. E eu tive o privilégio de ter um casal. Tenho o privilégio, né? A Ana Laura, ela me ensinou muito. E me ensina até hoje. É aquilo que eu te disse. Uma coisa que ela te ensinou. Uma coisa... esse ano eu fui no Lollapalooza. Só pra você ter uma ideia. Que você Fui não no iria Lola. sem Não, ela. eu prometi. Falei, eu não vou curtir, eu não vou gostar. Adorei, amei. Vou visitar novamente o Lollapalooza com ela, tá? Então ela tá me ensinando ainda. E a pergunta que eu pedi de um para o outro? Quem começa? Posso perguntar da nossa época da rádio. A gente tinha uma figura muito inusitada, vamos dizer assim, que era o Mauri, que era o proprietário, que era foi uma pessoa inesquecível, já falecido. Eu queria que você me contasse, uma vez eu e a Helena Mara estávamos no corredor da rádio e eu não sei por que cargas d'água, ele baixou a calça e mostrou o bumbum pra gente. Ele tinha O Mauri, eu Mauri tinha fez ideia que ele isso. era todo certinho, rigoroso. Não, ele tinha os momentos, né, de patrão. Ele explodia, né? mas depois ele assoprava você. E eu queria que você me dissesse se você tem algum caso interessante com relação ao Mauri na época da Rádio Cultura. O Mauri, vários casos, mas assim, o que mais chamou a atenção foi que logo no meu começo, né, uma agulha, no meu começo no rádio, uma agulha tinha quebrado. E na época era aqueles tocadiscos Radiolabs, aqueles todo de metal. Então, já era uma agulha já desgastada, eu fui pegar a agulha, falei, não, mas isso aqui é só pedir para o seu Mauri, ele deve ter lá. Então vai, peça, agora sim. Falei, não, eu comecei agora, não é melhor alguém? Eu, não, pode, vai lá pedir. Paiola, você não quer? Não, vai você. Ô Lula, você não quer? Não, vai você. Adriano, não, vai você. Fui pedir a agulha. Realmente eu vi poucas e boas, aquelas minhoquinhas, sabe? Poucas e boas por causa de uma agulha. Nunca mais. Mas aquilo ali é um caso folclórico. Não era só com a agulha, era com tudo. Ele cuidava tudo muito bem, como se fosse dele. Ele passava isso pra gente, ó. Tudo que tá aqui é meu, mas são de vocês. Aqui não pode ter. Um clipe deve ser bem cuidado. Quando ele me contratou, ele foi me levar em casa para poder conhecer onde é que eu morava, para saber quem era meu pai e tudo mais. Foi. E uma qualidade pessoal que eu pedi? Primeiros mais jovens. Vocês vão parar com essa frescura e falar... Eu acho que a qualidade pessoal é duro quando a gente fala. Não é, não. É complicado. Eu só estou pedindo a qualidade porque já vou pedir o defeito, que é o que me interessa. Tá. Eu acho que a qualidade seria fazer grandes amizades. Eu sou uma pessoa fácil, fazer amizade. Eu também gosto muito dessa minha qualidade, mas eu acho que eu sou perfeccionista demais. Se eu vou trabalhar em alguma coisa, eu quero aquilo seja bem feito. Mas não só trabalhando, eu quero uma pessoal. Você Também, é perfeccionista pessoalmente. em casa, E uma na qualidade família. profissional? Qualidade profissional é ser perfeccionista. Vou usar o dele. Então, Porque igual
A mesma igual. coisa, Eu acho que tem que ser. Se você vai trabalhar em um projeto, você tem que se dedicar àquele projeto. Se você vai fazer uma cobertura, por exemplo, em tempo real, alguma coisa, você faz aquela cobertura, nem que seja numa festa. Eu já fiz várias coberturas em tempo real, em festa, e você vê todo mundo bebendo e tudo mais, e eu não faço isso. Eu aguardo terminar, quando terminou, aí eu vou me divertir. Ou eu, às vezes, até vou para casa, nem bebo. Também porque sou muito caseiro, né? E um defeito, pessoal? Um defeito, pessoal? De preferência é que a esposa reclame. Eu acho que o defeito é gostar muito das amizades. E às vezes a gente não tem tempo para poder dedicar mais às amizades. Eu gosto demais de familiares, não tenho tempo para visitá-los. Não vem falar que o seu defeito é uma qualidade que a gente não vai aguentar esse O defeito é não ter tempo para poder visitá-los. Não ter tempo para visitá-los. Ou visitá-los mais que ficar com a família ou não. Visitá-los mais que ficar com a família. Isso eu tenho certeza que elas reclamam mesmo. Visitá-los mais, eu acho que eu tenho. O meu é ansiedade. Se eu comprei alguma coisa, se não chegar, ou se eu prometi alguma coisa, ou se eu tenho algum projeto de alguma coisa. Mas esse é o defeito deste século e do passado, de todos nós. Mas o meu é demais, né? É demais da conta. E uma limitação profissional, algo que você já fez e não faz mais, porque acha que não foi talhado para aquilo, ou algo que você considera difícil, tem? Eu acho que a limitação seria aquilo que eu até comentei com você. Eu queria ter um pouco mais de tempo. Meu problema maior é o tempo. Eu queria ter horas a mais para poder trabalhar mais e desenvolver mais ideias. Mas você já sabe que isso não vai dar certo, né? Então você vai ter que tirar umas coisas. Eu sou limitado para isso. Olha, com relação à minha limitação, alguma coisa, eu sempre tentei investir no que eu gostaria. Eu queria trabalhar em rádio, então eu investi em rádio para poder aprender a trabalhar em rádio, aprender a postar voz, aprender a falar, aprender a lidar com o ouvinte e tudo mais. Quis trabalhar em jornal, então eu aprendi como trabalhar em jornal. Quis aprender como trabalhar na internet, também trabalho na internet. Então a minha limitação talvez seja não estar nos três ao mesmo tempo. Você não conseguir fazer isso, mas eu não saberia dizer. Eles têm uma dificuldade para achar defeito. A gente vai deixar mas passar. Mas todo mundo tem. Não tem não. Eu coloco vários meus aqui. Olha, já. Tem a minha pergunta para ele ainda. Eu quero fazer minha pergunta. Você não fez? Não fiz, eu quero fazer. Qual é? A minha pergunta foi a mesma que fizeram para mim no último sábado, inclusive no evento da Fabiana. O rádio te faz falta? Muita falta. Eu me vejo falando embaixo do chuveiro, por exemplo, como eu fazia quando eu era criança. Às vezes eu vou narrar, contar para algum amigo alguma história, então eu sempre quero ficar falando do jeito do radialista. Olá, você que está ligando para a gente, venha para a cultura, aqui no 95,5, a rádio, do jeito que a gente fala e do jeito que a gente gosta. Está sempre, a rádio entrou no coração e eu tive muita sorte de trabalhar numa emissora com a cultura, que tinha uma proprietária como a Gladys, o Belô, o próprio Regis, Helena, Mara, o Paiola, o Vitor, o Gasolina e o Rogerinho, por exemplo, que foi um grande ícone também, né? O Rogerinho, ele era a minha mãe e a minha avó. As duas hoje não estão mais presentes, mas a minha avó, ele mandava abraço para minha avó. Minha avó não acreditava, ele mandou um abraço para mim. Você vê como era valorizado e próximo o rádio AM. Ele era fã do meu programa. O que vocês fizeram de matéria ou de pauta num programa ou de peça publicitária que mais deu orgulho para vocês até hoje? Bom, eu tive o privilégio de fazer uma propaganda política, né? Na verdade, foram dois grandes momentos, que foi o momento que eu toquei na Transamérica, né? Para o Brasil inteiro. Olha, foi a primeira vez em rede nacional, né? E outra vez eu tive o privilégio de mostrar, né, a minha capacidade num programa de TV, um programa propaganda política, né, um programa partidário. Fui contratado, entre outras pessoas que foram apresentadas aí para esse grupo que queria contratar. Esse programa precisava ser feito na região, pelos candidatos serem da região e principalmente, né, o mandatário, o manda-chuva do partido está aqui em nossa região. Aí escolheram um apresentador aqui, que ficava mais fácil para eu ter esse contato, conversar. Quem era o top do partido? Era o Vadão Gomes, se não me falha a memória. E o seu? Houve um acidente aqui em Birigui de um avião
que atropelou e matou uma vaca. Isso foi uma história que para o Brasil inteiro, todo mundo acessava o nosso portal e ele caía, e a gente recebeu ligações de todos os jornais, os maiores jornais do país ligaram para a gente. Aí a Band News me ligou e pediu para que eu gravasse alguma coisa para eles. Então eu fui por telefone e gravei contando a história. Eu sentava no final da redação e a gente tinha a TV na frente. Quando começou a falar sobre a notícia, vamos agora com José Marcos Taveira, direto de Araçatuba. A redação parou e todo mundo ficou acompanhando a minha voz contando a história. Olha que bacana. Quando terminou, todo mundo virou pro meu lado e começou a me aplaudir. Então aquilo me emociona até hoje. Além de trabalhar, o que vocês fazem para se divertir? Bom, eu inclusive comentei com ele agora, ele não teve o privilégio ainda de ver, mas eu enviei algumas fotos e eu consegui montar uma moto do jeito que eu queria. O que é montar? Nós customizamos uma moto que eu já era fã, que é uma CB400 da Honda. Eu comecei a namorar, né, a minha esposa com a moto. Eu tive que trocar porque eu tinha uma moto que era bem esportiva e minha sogra nunca gostou da moto, falava que parecia um boi de chifre caído, né? Eu andava assim, e minha esposa, ela é maior que eu. Então ela ficava bem desproporcional no banco traseiro. E essa moto, a CB, ela era mais custom, né? Então dava pra gente ficar mais ou menos parelhos ali no para usar a moto? Então, eu não tô tendo tempo. Esse final de semana mesmo eu não consegui andar com ela. E você? Eu tenho duas distrações, dois hobbies. Um é meu blog, que eu gosto de escrever sobre vários assuntos de tecnologia, informar as pessoas, e outro é assistir filmes e séries, né, que é onde eu ver sua esposa chorar. A minha esposa chorando na escuridão, aquele brilho nos olhos, é muito lindo. O que é gostoso, fora sexo? Os filhos. Também, meu filho. O que é desagradável? Eu acho que é inveja. Pessoas desagradáveis, Pessoas desagradáveis. Pessoas. Medo, vocês têm algum? Muito. Eu me pelo de medo de aranha. Se for uma caranguejeira, então, eu já desmaiei. Eu tenho medo de não cumprir o compromisso com os familiares, com a minha família, em faltar com eles. Arrependimento, vocês têm algum? Vários. Então vai. Não. Não vai falar? Não. Eu não tenho arrependimento, não. Não? Não, eu não Nossa, tenho. essa gente é muito boa. Eu pedi para você falar, somos boníssimos. vocês pensarem numa frase, você disse que detesta a frase por causa do que Eu peguei mesmo? de frase por causa das redes sociais, Instagram, Facebook. Elas inventam as frases. Lugar comum, né? A minha frase principal é do Chewbacca, que fala assim, pronto. Não, mas você tem uma que você falou na nossa pré-entrevista que eu adorei, você lembra? Eu criei na hora aquilo lá. Você eu não lembra confesso, mais? Eu acho que é algo sobre tecnologia, ser a alma de qualquer mudança, alguma coisa assim. Mas eu de criei qualquer mudança. Você tem um provérbio? Não, eu tenho vários, na verdade. O que ele não gosta, eu amo. Eu posto todo dia uma frase legal então vai, pros amigos. Não, eu vou citar uma frase que esses dias eu até vi, eu falei, nossa, tão, né? Mas é uma frase que fala tudo. É tão, então vai. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu acho que eu tenho muita coisa para produzir, para fazer ainda. E se ele me fortalece, eu ainda estou na trilha. Como é que vocês estão vendo Araçatuba? Com os olhos, não. Com bons olhos ou não? Eu quero saber se com realismo, eu vou falar, com otimismo, com pessimismo. Agora, comandando esse programa, eu estou tendo o privilégio de participar tanto com o Petito, com o seu Wilson e outros convidados, que eu acho que Araçatuba, ela demonstra, de um lado, para algumas pessoas que não, tem sim, está acontecendo, mas eu acho que tudo que está acontecendo estava no tempo de acontecer. E, por outro lado, um abandono do lado do governamental. Eu acho que nós não estamos cuidando. A gente está aí com o zoológico, né, aberto, sem autorização, sem nada. Eu moro perto do zoológico, eu tive o privilégio de conferir. Inclusive, peguei até uma gatinha de lá, né, do zoológico. Eu estou vendo aquilo. Eu comecei a namorar, inclusive, lá. No zoológico. Né, no zoológico. E você? Eu acho que Araçatuba é uma cidade linda, tem um potencial muito grande, mas o principal problema dela é político. Sim. Briga política, falta de vontade, muito apaniguado, né? Investimento em coisas que a gente poderia fazer diferente. Né? Eu vejo partido político, por exemplo, como pessoas que olham apenas para o próprio umbigo. Eu não vejo um partido político que você fale, olha, me diga, aponte uma pessoa que foi na sua casa, que te ajudou, que é de um partido político. Olha, eu sou do partido tal e eu vim aqui. A não ser, o partido político hoje, ele serve apenas de cabide de emprego e de troca de favores. Infelizmente é isso. E isso não é um partido só. Não, partidos políticos. É um perrengue que a gente não precisaria estar passando. Nós estamos chegando ao fim
final e eu quero saber, antes de fazer a última pergunta, se eu deixei de fazer alguma pergunta ou se vocês gostariam de dizer alguma coisa. Eu gostaria de dizer que eu gosto muito do Regis, sempre o admirei, foi um grande companheiro de trabalho. E eu gostaria de dizer que hoje eu faço parte dessa família, o Zé Márcio, ou melhor, ele está comigo aqui mais uma vez, né? E a gente mata saudades a cada encontro. Você viu ali o nosso abraço, né? Não é um abraço de qualquer amigo. A gente só encontra os radialistas, eu comentei isso uma vez recentemente, acho que com o Bruno Mazei. A gente só encontra os radialistas em velório aqui. Quando tem um velório de algum, ou como o Guaraci, por exemplo, que faleceu há pouco tempo, é o dia que a gente se encontra. É como a gente se encontra e mata a saudade desse povo. Para terminar, o que é que vocês ainda querem da vida? Pode ser pessoal e profissionalmente. Eu quero viajar com a minha esposa. Eu quero levá-la para a Grécia, para a Europa e assim fazer uma segunda lua de mel com ela. Mas isso eu quero fazer quando me aposentar, porque por enquanto não. Não. Eu quero ver meus filhos felizes. Quero entrar com a minha filha na igreja. Quero ver meu filho bem casado. E eu acho que eu vou lutar para isso. Eu preciso me cuidar um pouco mais para poder acompanhar isso, que nem tempo para a saúde eu estou tendo. Por isso que eu preciso me policiar. Foi um prazer entrevistar Zé Marcos e Regis Queiroz. Até o próximo Questão de Opinião.